Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, nos grupos de WhatsApp, por estarmos interagindo juntos. Gratidão. Nós estamos essa semana estudando sobre o Natal, aquele documento assinado pelos apóstolos e profetas, o Cristo vivo. E hoje nós vamos continuar, então, estudando essa parte de o Cristo vivo. Essa frase aqui começa dessa maneira. Ó. Ele instituiu o sacramento como lembrança de seu grande sacrifício expiatório. Foi preso condenado por falsas acusações para satisfazer uma multidão enfurecida. E sentenciado a morrer na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida para expiar o pecado de toda a humanidade. Seu sacrifício foi uma grande dádiva vicária em favor de todos os que viveram sobre a face da terra. Bom, então vamos falar de alguns pontos aqui desse parágrafo, tá bom? De ensinamentos aqui para nós. Primeiro, né, a gente falou aqui também sobre o significado do vicário, porque aqui fala que o seu grande sacrifício, ele foi vicário em favor de todos os que viveram sobre a face da terra. Essa palavra vicária, ela tem o significado que é aquele que age em lugar de outro, tá bom? No caso do sacrifício de Jesus Cristo, ele passou pela dor que nós passaríamos. Ele passou pelo que nós não aguentaríamos também, né? Vamos colocar assim. Nós não conseguiríamos fazer o que Jesus Cristo fez. E ele passa por nós. Então esse é um sacrifício vicário, a favor, não a favor dele mesmo, porque ele não tinha pecado, a favor de nós, os pecadores. Tá bom? Então esse é o significado aqui da palavra vicária. A obra vicária, né, de Jesus Cristo significa que ele sofreu em nosso lugar, assumindo voluntariamente aquilo que jamais poderíamos pagar. Certamente, né, lá em Isaías 53, versículo 4, diz que certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas dores. Então, não somente a dor pelo pecado, mas Jesus Cristo também, ele carregou todas as dores que alguém possa sentir. Depressão, medo, todas as dores e dificuldades, dor de dente, todas essas dores Jesus Cristo conhece. Ele passou por todas as enfermidades por nós também, tá bom? Cristo sofreu, então, não só pelos nossos pecados, mas também foi de uma maneira individual por cada pessoa, tá bom? A expiação, o grande sacrifício de Jesus Cristo não foi algo genérico, apesar de ensinarmos que ele fez isso por toda a humanidade, mas ele fez isso por cada uma pessoa. Tá bom? Foi algo individual por cada um que ele fez. De maneira que se você ou eu fôssemos a única pessoa sobre essa terra, ainda assim Cristo ele viria e pagaria pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. Continuando aqui, lá quando ele fala aqui, ó, instituiu o sacramento, né? Jesus Cristo então ele instituiu o sacramento. Ele instituiu o sacramento, foi na última ceia, né? A gente vê isso aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 19, ele instituiu o sacramento ali em memória do sacrifício que ele estava prestes a fazer por nós, tá bom? Então, o pão, ele simboliza aqui o corpo de Cristo que ele entregou por nós, e também a água representa o sangue. O sacramento, então, aqui ela é uma ordenança, tá bom? É isso que significa. Eu acho muito significativo o que o próprio Salvador Jesus Cristo ensinou lá em 3º Nef, capítulo 18, sobre o sacramento, tá bom? Ele ensina que o sacramento ele é um meio pelo qual a gente pode testificar de que lembramos, né, de renovar os nossos convênios. Primeiramente, de testificar dele. Quando eu tomo o sacramento, eu estou prestando um testemunho de Jesus Cristo, tá bom? Nós estamos renovando os nossos convênios com Deus, né, desde o batismo a todos os convênios que nós fazemos, e recebemos a promessa, né, de ter sempre conosco o Espírito do Senhor.
Então, tudo isso é ensinado lá também em 3º Nef, capítulo 18, quando o Salvador institui o sacramento também entre os nefitas ali. Bom, aqui, já que a gente está estudando sobre o Natal, eu gostaria de compartilhar algo, né? Que nós não temos um mandamento nas Escrituras para comemorar o Natal. O Natal nós comemoramos como o nascimento de Cristo. Esse próprio documento que nós estamos estudando, aqui, o Cristo Vivo, ele foi feito em comemoração ao nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Então não existe um mandamento que fala para a gente celebrar, só que é uma data muito memorável, tá bom? Também não existe nas escrituras uma data proibindo fazer essa celebração. Pelo contrário, a gente vê evidências nas escrituras de grande alegria anunciando a vinda do Filho de Deus, né? A vinda de Jesus Cristo. Nós celebramos isso e a igreja também, ela celebra o nascimento de Jesus Cristo. É uma época muito alegre para nós. Mas é importante dizer que não é algo doutrinário, tá bom? Não é algo doutrinário quando nós celebramos o Natal, tá bom? Algo doutrinário para nós, né, seria então que vem por meio da salvação, seria a expiação de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição dele. Isso sim é algo doutrinário para nós. Tanto que a festa mais importante que nós temos, a festa cristã mais importante que nós temos é a Páscoa, tá bom? Porque ali são os simbolismos de Jesus Cristo, a libertação que ele faz do seu povo, tá bom? Então a maior festa de maior importância para os cristãos seria a Páscoa, e não o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Com o nascimento, ele vem trazendo para cumprir todas essas coisas, mas é por meio da sua expiação, a morte e ressurreição, que é cumprida todas as coisas para que nós sejamos libertos e possamos voltar à presença de Deus, tá bom? Então, resumindo aqui, né? Vamos aqui para o próximo tópico aqui, né? Que eu coloquei aqui. Por que somos mandados a nos lembrar do seu sacrifício? Inclusive, ele instituiu o sacrifício para nós nos lembrarmos do sacrifício dele. Instituiu o sacramento para lembrarmos do sacrifício. Aí sim é um mandamento que ele pede que nos reunamos, tá bom? Semanalmente para cumprir esse mandamento aqui. Bom, então, por que, né, esse sacrifício ele deve ser lembrado sempre? Porque se nós não tivermos algo que fazer sempre, a gente vai cair no esquecimento, tá bom? A humanidade é assim, nós somos assim. Se nós não praticamos algo, a gente acaba esquecendo, né? Então, aí isso vai levar a gente ao afastamento do Evangelho, ao afastamento de Jesus Cristo. Então, o Senhor sabe que o mundo ele tem muitas distrações, e por isso também ele colocou o sacramento. E, conforme eu falei, uma ordenança também é para nos renovar os convênios que nós já fizemos com Deus, mas também é algo que a gente sempre vai fazer para nos lembrar de Cristo. Isso vai nos ajudar. Eu gosto muito dessa ordenança do sacramento, porque o mundo tem muitas distrações. E ter um dia da semana que nós possamos ir, adorar o Senhor e tomar o sacramento é muito especial. Bom, a rotina do dia a dia, né, enfraquece também se nós não tivéssemos o sacramento. Então é muito importante o sacramento para isso, tá bom? Aqui, por isso que o mandamento, né, ele é sempre repetido aqui, né, que devemos sempre lembrar de Cristo, conforme ensinado lá em Moroni, capítulo 4, e o capítulo 5 também. Bom, lembrando aqui do sacrifício de Jesus Cristo, tomando o sacramento, isso vai gerar em nós uma humanidade maior, tá bom? Tomando sempre o sacrifício de Jesus Cristo, o sacramento, vai produzir para nós um arrependimento diário, e mostrando que o arrependimento é um processo. Então, a importância de tomar o sacramento sempre. O ato de nós tomarmos o sacramento também vai aumentar nossa fé.
Eu gosto muito, né, da simbologia de uma frase, né, que diz assim: a gente é o que come. Na verdade, aquilo que nós comemos, ele vai ser dirigido, não é dirigido, digerido, né, pelo corpo e vai para as células, vai para tudo. Aquilo que você come fica dentro de você por bastante tempo ali. Então, quando nós também comemos o pão e tomamos, né, a água em lembrança do sangue de Cristo, é como se Cristo, não como, mas verdadeiramente ele passa a fazer parte de você. Nós não acreditamos, né, que o pão e a água ele vai virar literalmente a carne e o sangue de Cristo. Isso é simbólico, tá bom? Mas ao tomar esse ato, né, ao partilhar do sacramento, significa que Cristo ele faz parte de mim, faz parte de você quando você tomar. Assim, quando nós nos alimentamos, né, aquele alimento vai fazer parte de nós ali. Então, tomar o sacramento também vai aumentar a nossa gratidão, tá bom? Porque geralmente esquecemos as coisas boas que as pessoas fazem por nós e também poderíamos esquecer os favores divinos, ou como é dito aqui, as dádivas, né, que o próprio Senhor concede a nós aqui, tá bom? Então, a importância aí de estarmos sempre lembrando, tá bom? Então, veja que interessante. Nós não temos nas Escrituras um mandamento para celebrar o nascimento, mas temos um mandamento para celebrar a morte. E quando eu digo celebrar a morte, não é para ser algo triste, é algo de redenção. Cristo sofreu para nos redimir do pecado, nos redimir, nos trazendo a redenção e a ressurreição, tá bom? Então, na verdade, é algo alegre essa libertação que ele nos dá. E é digno, né, do nosso amor também, o que ele fez por nós. Nós devemos amá-lo pelo que ele fez por nós também. Bom, aqui também eu coloquei qual a importância, né, de tomar o sacramento semanalmente. Eu acabei já falando aqui, que é renovando os convênios todos. Eu vou para outra parte aqui. Eu acho que algo importante que eu não falei aqui é que quando eu tomo o sacramento, eu estou dizendo: eu lembro de ti, Senhor, eu lembro de ti. Eu aceito o seu sacrifício. Sempre quando eu estou tomando o sacramento, esses são os votos que nós estamos fazendo. Eu lembro de ti, Senhor, eu aceito o seu sacrifício. Eu escolho seguir a ti. Tá bom? Inclusive na oração sacramental é dito de guardarmos os mandamentos do Senhor, seguir o que ele nos pede. Tá bom? Vamos lá aqui para mais um parágrafo só aqui do Cristo aqui, né? O Cristo vivo. Esse parágrafo diz assim, ó: prestamos solene testemunho de que sua vida e que o ponto central de toda a história humana não começou em Belém, nem encerrou no Calvário. Ele foi o primogênito do Pai, o filho unigênito da carne, redentor do mundo. Aqui tem vários títulos e nomes. Eu acho que essa vai ser a mensagem que eu vou compartilhar amanhã. Talvez eu vou pegar todos os títulos e nomes que são referidos ao Salvador, pelo menos nesse documento aqui, e poder explicar cada um desses títulos aqui, o porquê desses títulos. Eu acho que é uma boa mensagem. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti de compartilhar isso amanhã, né, que é o Natal, tá bom? E alguns outros títulos também que não estão aqui e eu quero compartilhar. Então, aguardem aí amanhã. Então, desta parte aqui que nós lemos, eu queria ressaltar aqui, né, essa parte que fala que a vida dele não começou em Belém e não se encerrou no Calvário, que mostra a identidade divina de Cristo. Ele existia antes e continuou depois também. Aqui, eu acho bem importante, né, que é até um dos títulos do Nosso Senhor, eu posso estar trazendo amanhã, essa questão do... deixa para amanhã, essa parte dos títulos, tá bom? Amanhã a gente estuda essa parte dos títulos aqui de Jesus. Então, aqui, né, é uma explicação de que Jesus não começou a existir em Belém. Não foi com o nascimento dele que tudo começou. Tá bom? E também ele não deixou de existir no Calvário com a morte, né? Ele também ressuscitou. E a sua missão, ele transcende, então, o nascimento e também a morte. Essa é a missão de Cristo, né? Transcende tudo isso.
E também, aqui nesse ponto, eu acho que é algo muito importante, é que ele é o centro de toda a história humana, tá bom? Ele não é apenas um personagem, né, no mundo, ele é o centro de toda a história humana. Todo o plano de salvação, ele não teria efeito se não tivesse Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do plano de salvação. Sem ele, nada funcionaria, tá bom? Não adiantaria se arrepender, não adiantaria ter fé, não adiantaria nada se não tivesse Jesus Cristo. Então, ele é o centro, tá bom? Da humanidade aqui. E aqui eu acho que vale a pena nós corrigirmos algumas frases de algumas pessoas que tratam Jesus aqui como um mestre, né? Como, quem foi Jesus? Foi um grande mestre, ele foi um grande profeta. Ele não foi esses títulos são verdadeiros, ele foi um profeta, mas ele é muito mais do que isso. Eu acho que mesmo os nomes que a gente vai trazer aqui, os títulos de Cristo, é uma junção de tudo, porque um único título não define quem é o nosso Salvador, tá bom? Ele é tudo para nós aqui, tá bom? Então aqui acaba corrigindo, né, algumas pessoas que ele foi um grande mestre. Não, ele era o Deus, ele é o nosso Deus também, tá bom? Então, o Calvário, né, eu vou colocar aqui como eu falei que não começou em Belém, também não terminou no Calvário. É uma mensagem de Paulo, falava muito sobre isso, porque para quem recebia a mensagem, falava assim, mas o seu Deus foi crucificado, a pior morte que tem, né? E aí Paulo pregava sempre isso, que na cruz não foi a derrota, pelo contrário, foi a vitória de Cristo. Ele venceu a morte, tá bom? Então ele não foi derrotado, ele venceu a morte por nós. Então é esta a mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.